Apagão em Manacapuru e Iranduba. Geradores são enviados para minimizar os problemas, mas moradores enfrentam racionamento de energia e falta de água. Órgãos de defesa do consumidor e defensoria dão 48 horas para a Amazonas Energia restabelecer o serviço nos municípios afetados pelo apagão. Senador Omar Aziz depõe na sede da Polícia Federal pela Operação Vertex. Manifestantes pedem que IBGE coloque nos levantamentos as crianças e adolescentes em situação de rua no censo de 2020. E ainda, o projeto sobre educação alimentar de uma escola pública que ganhou o Prêmio Nacional. É agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite. O A Crítica na TV de hoje começa falando da ação civil pública que pede que a Amazonas Energia pague uma multa de 20 milhões de reais pelos danos causados à população de Manacapuru e Iranduba. Os municípios estão há 5 dias sem o abastecimento de energia elétrica. A Priscila Mello está ao vivo e traz as informações para a gente. Oi, Pri, essa ação pede que a Amazonas Energia não cobre aí os consumidores por 3 meses, é isso? Boa noite para você. Oi, Rose, boa noite para você e boa noite a todos que estão acompanhando a programação da TV A Crítica. Realmente, como você disse, essa ação pede que a concessionária não faça a cobrança da fatura de energia dessas famílias por pelo menos 3 meses. Uma maneira de tentar ressarcir os prejuízos que essas pessoas vêm tendo desde a última sexta-feira. E como você bem disse, essa ação também pede uma multa de 20 milhões de reais da concessionária por danos materiais e morais. A ação ela deve ser protocolada na Justiça Federal do Amazonas e vai ser assinada pelos integrantes da Assembleia Legislativa do Amazonas, pelas câmaras municipais de Iranduba e também de Manacapuru e pela Ordem dos Advogados. E olha só, Rose, vale lembrar que o presidente da Câmara do município de Iranduba disse que essa ação é necessária porque em momentos como esse, como situações como essas, a concessionária não tem um plano emergencial, o que acaba causando aí todo esse caos que a gente vem acompanhando desde a última sexta-feira. Vale lembrar também que a Polícia Civil informou que deve reforçar o efetivo nos 2 municípios. Isso porque, é claro, os ânimos estão exaltados, os moradores querem que a energia seja restabelecida e não só isso, eles estão sem diversos serviços durante todos esses dias. Rose, eu volto com você. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E olha, sobre essa ação, a Amazonas Energia ainda não se pronunciou. E esta é a 2ª vez em 2 meses que Manacapuru e Iranduba sofrem com o desabastecimento de energia. A Amazonas Energia suspeita que o problema tenha sido nos cabos subaquáticos e para tentar amenizar o problema foram instalados geradores para reforçar a subestação de Iranduba. Mas, enquanto a situação não se normaliza, a população acumula muitos prejuízos, inclusive financeiros. 5 dias e mais de 30 mil reais perdidos. Neste mercadinho, o açougue está vazio. A padaria também não funciona. Muito do que ainda está aqui vai para o lixo, mesmo dentro do prazo de validade. Um prejuízo de 30 mil reais, entre carne e frango. O que fica na ilha todo descongelou, entendeu? Não tem como recuperar. A estratégia para perder menos dinheiro é baixar os preços. O frango, que normalmente pode chegar a R$20, saiu descongelado por 10, independentemente do tamanho. E quem compra também precisa encontrar maneiras de armazenar por mais tempo. Mas a gente vai levar assim, tem que colocar no sal, né? Para não apodrecer, o cara tem que colocar no sal. Enquanto os alimentos ficam mais baratos, Manacapuru já está sem luz desde sexta-feira e toda a rotina por aqui mudou. As aulas foram suspensas, as lojas do centro enfrentaram um movimento mais baixo e algumas preferem nem abrir as portas. Os bancos também não estão funcionando. Não é possível nem mesmo sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Os poucos comércios com geradores servem de pontos para carregar celulares.
Que praticamente vem mais os pessoal mais da noite aqui, que quando é mais 7 horas por aí o pessoal vem para casa, aqui fica tudo lotado. De gente querendo carregar o celular, querendo água também, às vezes, né? Os serviços de telefonia, que já não são bons na cidade, ficaram ainda piores. Está mais difícil realizar ligações ou acessar a internet. Que nem tudo você pega, nem tudo você tem como falar com as pessoas, né? Principalmente por causa da luz, está estragando muitas coisas, é uma coisa muito... O calor é outro agravante por aqui. Os moradores se viram como podem. A família da Sônia pegou um gerador antigo de um sítio para tentar voltar a ligar os ventiladores. É a única forma que a gente vê, né, no momento, para ver se a gente tem uma qualidade de vida melhor. Mas a pior consequência da falta de energia ainda é o desabastecimento de água. As filas para encher os baldes em poços artesianos são grandes. Porque houve uma semana atrás, aí, né, a semana anterior praticamente, que houve aquela falta d'água. Mas não tão absurda quanto essa. A energia voltou em parte da cidade e alguns bairros receberam água até o início da manhã de terça. Mas logo o abastecimento foi interrompido. A geração de energia veio desta subestação, que ganhou o reforço de máquinas com sistema de fornecimento reserva. Apesar dos geradores, a subestação de Iranduba ainda tem pouca energia para distribuir entre os dois municípios. Por isso, o racionamento, que deve seguir até sexta-feira. É o dia que a concessionária tem uma expectativa de acumular energia o bastante para distribuir entre Iranduba e Manacapuru, pelo menos até que o problema seja identificado e resolvido definitivamente. E na manhã de hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou o envio de 6 geradores de energia para os municípios de Iranduba e Manacapuru. O anúncio foi feito durante a visita às obras do Anel Viário Sul. Segundo o governador Wilson Lima, 6 geradores de energia foram enviados para os municípios de Manacapuru e 1 para Iranduba. A nossa preocupação maior é com relação ao atendimento na área de saúde e também de educação. Nós já encaminhamos para o município de Manacapuru 6 geradores, 4 desses geradores já estão em funcionamento para dar a garantia de pelo menos meio período de aula para os alunos. Também nós estamos muito atentos à questão do funcionamento das unidades de saúde, tanto lá quanto no município de Iranduba. No município de Iranduba já tem um gerador para funcionar o 7. O 7 deve funcionar só até o meio-dia. Nós temos problemas também nos poços artesianos e a nossa preocupação maior foi para que esses geradores atendessem a esses poços artesianos para garantir o abastecimento de água. A visita foi para anunciar a entrega da primeira etapa da obra do Anel Viário Sul, que, segundo o governador, acontece ainda este ano. A primeira etapa liga a estrada do Tarumã entre as avenidas do Turismo e Torquato Tapajós, um total de 8 quilômetros. E até o final do ano nós vamos entregar 50% dessa obra. A metade dela será concluída até dezembro. E aí no ano que vem, em 2020, nós vamos concluí-la definitivamente. E nos próximos meses, que ainda faz parte também desse mesmo investimento aqui, nós vamos lançar o Anel Leste, que vai ser saindo ali do Distrito Industrial, que no próximo momento nós vamos apresentar o projeto e como é que ele vai ser desenvolvido. Hoje à tarde, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado, a Assembleia Legislativa e o PROCON Amazonas expediram uma recomendação à concessionária Amazonas Energia para que o serviço seja restabelecido em, no máximo, 48 horas. Caso contrário, a empresa deverá responder na Justiça. A força-tarefa foi montada para tomar medidas emergenciais visando restabelecer imediatamente a energia e não causar mais prejuízos às famílias dos dois municípios. Fundamentalmente, penso que o restabelecimento da energia em 48 horas é um ponto fundamental. O outro ponto que é importante é o abastecimento nesses locais que precisam de água, né, do abastecimento de água. E, claro, a gente tem que ver a reparação dos danos que os consumidores estão sofrendo com essa problemática. Então, a solução extrajudicial me parece que são os aspectos principais. Os órgãos pedem que, além do restabelecimento urgente da energia, moradores e comerciantes possam ser compensados com relação aos prejuízos. A recomendação da força-tarefa é para que a empresa ela destaque um setor, não só um setor para reclamação,
mas um setor que tenha poder resolutivo e que possa, pela via extrajudicial, oferecer para essa população a indenização devida, o completo ressarcimento dos prejuízos. É claro que tem determinação da agência reguladora de que esse tempo de desabastecimento, né, de não fornecimento da energia, ele seja ressarcido na fatura do mês seguinte. O que nós achamos que o valor não é suficiente para reparar os danos, e ainda mais danos como esse, que são danos de mais de 5 dias sem a energia. E quando você tem uma falha de 2 horas, de 1 hora, é claro que você consegue mensurar isso e até entende como a devolução na fatura algo suportável. Mas uma população que está há mais de 5 dias sem energia, sem água, sem acesso a serviços básicos, com toda certeza que nós temos que pensar em outras formas de solucionar. Mais de 200 mil pessoas já estão prejudicadas por conta da falta de energia e também o desabastecimento de água nesses municípios. Depois dessa recomendação, se nada for resolvido, os órgãos devem tomar novas medidas judiciais para tentar reverter essa situação que já se estende há pelo menos 5 dias. Hoje o PROCON foi a Iranduba, distribuiu centenas de formulários de denúncia. Essa denúncia consiste no quê? Em anotar o seu prejuízo e apontar para o órgão de controle o que a empresa precisa para indenizá-los. Nós vamos voltar amanhã ao município, a partir das 8 horas da manhã, continuaremos distribuindo esses formulários e orientando a população no que deve ser feito. Nós vamos receber posteriormente esses formulários e vamos compartilhar com a Defensoria Pública e com o Ministério Público para que assim, caso a empresa não queira indenizar ou cause algum problema nessa indenização extrajudicial que o Dr. Rafael falou, nós possamos ingressar com a ação na Justiça. A gente espera, aguarda e vai continuar lutando e fiscalizando para que realmente haja o restabelecimento. Pois é, e a falta de energia resultou em uma verdadeira situação de caos lá em Manacapuru. Por causa do apagão, o município sofre com a falta de água e de serviços básicos. O problema levou a população às ruas na noite desta segunda-feira em protesto. A cena se repetiu em vários bairros do município. Foi a primeira vez em anos que a cidade, normalmente calma, esteve tão agitada. A cada hora, os manifestantes ficavam cada vez mais revoltados. Foram dezenas de focos de incêndio por toda a cidade de Manacapuru. Só nessa rua, aqui no bairro Aparecida, a gente encontrou 3. A manifestação durou cerca de 6 horas. 4 pessoas foram levadas à delegacia. 2 por estarem com material inflamável e 2 por incitarem a violência. Quem esteve na confusão reclamou da truculência da polícia. Entraram meu esposo, quebraram a boca dele, o dente dele foi quebrado. Eu queria saber por quê, se tem direito de as pessoas chegar assim, as polícias, a ROCAM principalmente, invadindo as casas dos pessoal. Se eles podem fazer isso, eles têm direito de fazer isso. Esta dona de casa justificou a revolta na noite anterior. As minhas contas estão pagas de água. E esse mês chegou a de luz, 175, cada mês chega mais e mais. E agora eles estão fazendo o seguinte, passou de 2 contas, eles estão cortando. E o povo está se revoltando, né? Se a gente está fazendo isso é porque a gente precisa de água, a gente precisa de energia, porque a gente tem filho pequeno e meu filho passou a noite mal. A falta de luz, que já está no 5º dia consecutivo, trouxe uma série de outros problemas. 18 cirurgias precisaram ser adiadas no único hospital da cidade. Sem os aparelhos de ar-condicionado funcionando e sem ter como armazenar a comida para os pacientes internados, apenas 40% das atividades funcionavam até a manhã desta terça-feira, quando a unidade recebeu um gerador exclusivo. Todos os serviços de saúde foram transferidos para o local. Com esse evento que está acontecendo, a nossa demanda, sim, aumentou muito, né? E as UBSs estão fechadas, mas os atendimentos não estão parados, eles estão sendo realizados aqui dentro do hospital. Desde sexta-feira, um grupo de gerenciamento de crise formado por órgãos estaduais e municipais se reúne 2 vezes ao dia para acompanhar as medidas adotadas. De acordo com o prefeito de Manacapuru, as manifestações na cidade acabaram atrasando o planejamento de abastecer os bairros com água. Então, ontem estávamos previstos para funcionar um gerador no bairro da Liberdade, na nossa ETA.
por conta dos focos de incêndio na Manuel Urbano, o material retornou e o carro-pipa que viria fornecer o combustível também retornou, ocasionando atraso para o funcionamento. Mas até meio-dia, correndo normalmente, a gente já vai fornecer para o maior bairro da cidade. Ontem, no pouco momento que nós tivemos de energia, na parte da noite, nós fornecemos água durante 7 horas para 5 bairros. A falta de energia fez Manacapuru e Iranduba reforçarem a situação de emergência que já estava em curso por causa da cheia. Os decretos foram publicados nesta terça-feira em Diário Oficial. A Defesa Civil do Estado está nos municípios e já tomou providências para minimizar os impactos do desabastecimento. A FVS que disponibilizou 6 mil frascos de hipoclorito, que vai ser distribuído junto com a equipe do município, para tentar amenizar o impacto das doenças com vinculação hídrica. Nós fizemos um levantamento junto à Secretaria Municipal de Saúde da necessidade do hospital, porque ele está sendo o principal ator em termos de emergência e urgência aqui no município. E estamos disponibilizando também 2 carros para distribuição de água do Corpo de Bombeiros, que irá complementar as ações, e acredito que 100% do município será atendido em termos de abastecimento de água. E olha, sobre as reclamações dos moradores quanto à reação da polícia nos protestos na noite de ontem em Manacapuru, nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. A Defensoria Pública do Amazonas promoveu hoje uma audiência pública com os contemplados que ocuparam as casas inacabadas do residencial Parintins. Nós mostramos o problema aqui no A Crítica na TV e os donos dos imóveis querem resolver logo a situação. As obras do residencial Parintins, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, iniciaram em 2012, mas ainda não foram concluídas. A maioria das quase 900 famílias contempladas com casas no conjunto habitacional ocupa o local desde o dia 1º deste mês. As pessoas estão revoltadas com a demora na entrega. O mais indignante é que, assim, esses prazos que a Caixa nos passava, nenhum deles era cumprido. Havia lançamento de edital para que a nova empresa assumisse. Chega de pagar aluguel, mano. Muito caríssimo aluguel. Além dos defensores públicos e da Associação de Moradores, também participaram da audiência representantes da Polícia Militar, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Câmara Municipal. Segundo a Defensoria, a Caixa informou que uma nova empresa está em processo de contratação para concluir o residencial. Nós iremos nos encontrar novamente com a Caixa Econômica e com o superintendente que cuida desses casos, para que eles nos passem prazos, nos passem valores, se haja valor empenhado. E também nós provocamos a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal para acompanhar esse processo. É um pouco delicado para a gente, na qualidade de defensores públicos estaduais, porque o processo que corre hoje, já que tem a Caixa envolvida, é federal. Mas a gente tem as parcerias em Manaus com os colegas de lá e vamos fazer de tudo para que a decisão seja tomada no sentido de trazer a justiça para o caso, que é dar moradia digna para as pessoas que estão aqui. Um mandado de reintegração de posse, emitido pela 3ª Vara da Justiça Federal, determina que as famílias que ocuparam casas do residencial ainda inacabadas deixem o local. Caso não haja consenso com os órgãos responsáveis, a OAB e a Defensoria entrarão com recurso para tentar derrubar a liminar de reintegração. É o litígio, nós vamos partir para derrubar essa liminar, entendeu? Aí já vai ser uma luta jurídica, né, para que a gente possa e para que as pessoas realmente se mantenham aqui, já que não há uma solução, já que não há perspectiva de conclusão dessa obra aqui em Parintins. A seguir, Polícia Federal divulga balanço da Operação Vertex. A gente conta os detalhes daqui a pouco, agora são 8 horas e 7 minutos.